Em um mundo cheio de perguntas sobre o desconhecido, há uma pergunta que tem cativado a humanidade por gerações. Estamos realmente sozinhos no universo? Por décadas, temos contemplado o céu noturno, ponderando sobre a existência de vida extraterrestre. Mas hoje, nós mergulhamos de cabeça em uma jornada que mudará para sempre a maneira como você vê o cosmos. O que você está prestes a testemunhar é simplesmente surpreendente, desde testemunhos de observadores que desafiam explicação até encontros incríveis com objetos voadores não identificados. Estamos prestes a revelar um verdadeiro tesouro de evidências inegáveis. Junte-se a nós enquanto apresentamos as provas mais convincentes de que alienígenas existem. Número 1. Os fenômenos das luzes de Phoenix. Até hoje, nossa investigação tem abrangido consideravelmente avistamentos de OVNIs amplamente relatados. Porém, nenhum se compara à escala das características conhecidas como as luzes de Phoenix na noite de 13 de março de 1997. Dois eventos distintos ocorreram nos céus de Nevada e Arizona, começando por volta das 19h30. O episódio inaugural se materializou quando um observador, em Henderson, Nevada, notou uma série de orbes luminosos adornando o firmamento. Esses orbes, posteriormente atravessaram fronteiras estaduais, seguindo uma trajetória de quase 500 quilômetros em direção a Phoenix, Arizona, capturando a atenção de uma multidão, incluindo o notável ator Kurt Russell. As iluminações se amalgamaram, formando uma configuração em forma de V, com algumas testemunhas afirmando ter percebido vagamente a embarcação subjacente através do dossel velado. O enigma se aprofundou por volta das 22 horas, quando um grupo substancial de residentes de Phoenix relatou independentemente uma série alternativa de luminosidades radiantes suspensas no ar, de acordo com o discernido autor e cético de OVNIs Robert Shire. Essas manifestações luminosas surgiram de manobras separadas de treinamento da Força Aérea dos Estados Unidos envolvendo jatos A-10. Um exercício apresentou uma operação operando em formação triangular, enquanto o outro incluiu lançamentos de flares, uma explicação aparentemente racional, porém não uma resolução. Em 2007, o ex-governador do Arizona e testemunha John F. Symington III, ele próprio, um aviador bem familiarizado com várias aeronaves, testemunhou que o objeto que ele encontrou naquela noite fatídica escapou ao reconhecimento dentro de seu extenso repertório. Symington não apenas desacreditou o relato oficial, mas também defendeu uma ampliação da investigação governamental. Lamentavelmente, apesar desses desenvolvimentos, uma resolução conclusiva permanece elusiva e, consequentemente, o caso persiste em um estado de ambiguidade não resolvido, aguardando mais investigação. Por enquanto, o assunto continua pairando no reino da incerteza. Número 2. Os segredos da Área 51. A Área 51, um local frequentemente associado a teorias conspiratórias interessantes, tem sido há muito tempo envolta em segredo. Os persistentes rumores de pesquisa extraterrestre conduziram nesta instalação militar oculta de desenvolvimento e testes levantaram questões sobre sua validade entre aqueles que afirmam conhecimento em primeira mão dessas atividades. Bob Lazar se destaca como uma figura notável nesse contexto. No final dos anos 1980, Bob Lazar afirmou ter sido recrutado para trabalhar na Área 51 com um propósito extraordinário: engenharia reversa de naves espaciais. Em seu relato datado de 1997, Lazar detalhou seu trabalho em uma embarcação capturada, alimentada por um reator de antimatéria que utilizou uma forma estável do elemento 115. Vale ressaltar que este elemento não foi sintetizado oficialmente pelos cientistas terrestres até 2003, e sua estabilidade permanece um desafio. Lazar falou sobre o reator da nave, que era coroado por uma esfera do tamanho de uma bola de basquete, emitindo um campo de força capaz de repelir tecido humano. Ele explicou ainda a estrutura em 2 níveis da nave, com o reator posicionado no nível superior, cercado por 3 amplificadores de gravidade. Esses amplificadores serviram como guias para a formação da onda gravitacional única da nave, criando um campo em forma de coração ao redor dela. O nível inferior apresentado emissores de gravidade capazes de girar 180 graus para produzir uma onda antigravitacional, permitindo que a nave se mova em qualquer direção. Segundo Lazar, os discos voadores operavam de lado, não na posição vertical, com motores versáteis, facilitando o movimento multidirecional. Além disso, ele afirmou ter lido documentos que detalhavam o envolvimento histórico da Terra com seres extraterrestres de tamanho semelhante ao de crianças, comumente conhecidos como ocorrências cinzentas, e relataram ter visto cadáveres de tamanho semelhante.
Apesar das negativas veementes de organizações pelas quais ele afirma ter trabalhado ou treinado, o jornalista investigativo George Knapp avalia o conhecimento de Lazar sobre uma instalação muito precisa para ser descartada. Enquanto os céticos sugerem um encobrimento ou rotulam Lazar como um técnico inexperiente, suas realizações em engenharia, como a construção de um carro a jato e a atenção da mídia, testemunham sua expertise. O uso de um scanner biométrico específico inicialmente negado pelo governo, mas posteriormente admitido, também sustenta suas discussões. Curiosamente, o sigilo contínuo em torno da associação de Lazar com essas organizações alimentam conspiratórias, enquanto sua substituição permanece sujeita ao debate. Os numerosos elementos enigmáticos em torno de sua história tornam o ceticismo desconfortável para muitos no campo dos avistamentos de OVNIs. Uma década após os avistamentos iniciais do objeto conhecido como Tic Tac, em 2004, outro incidente envolvendo um grupo de ataque naval, liderado pelo USS Theodore Roosevelt, ocorreu no largo da costa da Virgínia. Rastros de radar anômalos e objetos hipersônicos desafiando as leis da física se aconteceram, com pilotos relatando experiências semelhantes, incluindo um encontro próximo com um misterioso cubo envolto em uma esfera translúcida. As filmagens desses incidentes se assemelham às autoridades de Lazar sobre naves que manipulam a gravidade e giram de maneiras não convencionais. Enquanto alguns sugerem ilusões ópticas, os pilotos próprios contestam essa noção. Múltiplos pilotos observaram essas especificidades, levantando preocupações sobre a subnotificação devido ao estigma associado aos avistamentos de OVNIs. Luiz Elizondo, anteriormente à frente do Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas, renunciou à frustração, citando resistência do governo à pesquisa de OVNIs que poderia impactar a segurança nacional. Em 2021, Número 3. Revelações chocantes de David Grush. Em julho de 2023, durante uma audiência no Congresso, o ex-oficial de inteligência David Grush fez revelações chocantes enquanto prestava juramento. Grush afirmou que um encobrimento substancial estava em andamento, alegando que o governo dos Estados Unidos, de fato, recuperou restos não humanos de naves espaciais de origem extraterrestre. Quando questionado sobre a existência de corpos de pilotos que operavam essas naves, Grush confirmou que biológicos não humanos estavam entre os espécimes recuperados, corroborados por indivíduos diretamente envolvidos no programa. Grush também lançou luz sobre atividades relacionadas a encontros com envolvidos, mencionando colegas que sofreram lesões físicas como resultado de incidentes abordados e agressivas envolvendo UAPs, fenômenos aéreos não identificados, e indivíduos dentro do governo federal. Embora Grush não tenha conseguido entrar em detalhes adicionais publicamente devido a restrições legais, ele expressou disposição para compartilhar informações adicionais com congressistas em sessões privadas. O que torna o testemunho de Grush particularmente convincente é seu histórico como ex-oficial de inteligência de alta escalada com amplo acesso a informações estratégicas e confiança inabalável nos círculos militares e civis. Suas reportagens se alinham a outros denunciantes na audiência e a milhares de incidentes documentados ao longo das décadas. Estas revelações, se corroboradas, têm implicações profundas para nossa compreensão dos encontros extraterrestres e do sigilo governamental. Embora o ceticismo seja natural, a adição de Grush como testemunha, aliada a relatos corroborativos, convida a um exame sério das evidências. Resta saber como essas divulgações impactarão o discurso público sobre a vida proposta e a transparência governamental. Número 4. Diplomacia alienígena de Skinny Bob. Em muitos encontros falsificados com seres extraterrestres, normalmente são apresentadas fotografias de baixa qualidade de naves espaciais distantes. Isso se deve principalmente aos substanciais investimentos financeiros, temporais e técnicos necessários para fabricar convincentemente um encontro próximo com uma entidade específica. Portanto, o caso de Skinny Bob apresenta uma anomalia intrigante. Em 2011, um usuário do Reddit chamou Ivan exclusivamente um vídeo perturbador na plataforma, alegando que ele foi obtido dos arquivos da KGB. Este vídeo apresenta Skinny Bob, um ser enigmático que provoca uma série de emoções perturbadoras. A decisão deste vídeo levanta questões
profundas. Sua realidade é bastante convincente. Segundo Ivan, o visitante solicitou vem do sistema estelar Zeta Reticuli, enviado em uma missão diplomática para discutir assuntos não revelados de interesse mútuo. A revisão dessa afirmação permanece incerta, mas o especialista em efeitos visuais, Randy Sharp, conhecido por suas contribuições para produções cinematográficas como Eu Sou a Lenda e Watchmen, examinou o vídeo e deu um depoimento surpreendente. Sharp afirmou que criar uma falsificação de tal sofisticação em 2011 exigiria um conhecimento técnico extraordinário e incorrido em custos substanciais, estimados em aproximadamente $250 mil. Além disso, a ausência de qualquer indivíduo que reivindique a propriedade ou tente monetizar o vídeo desafia uma explicação lógica. Portanto, se o encontro com o Skinny Bob é genuíno ou fabricado, continua sendo um enigma. Número 5. A onda de OVNIs na Bélgica. Em 1989, dentro das fronteiras da Bélgica, ocorreu uma série notável de avistamentos de OVNIs, marcando o início de uma onda extraordinária de encontros que cativou a população global. Em uma noite consequente de novembro, mais de 30 grupos distintos de indivíduos documentaram ter testemunhado uma característica incomum nos céus acima deles. Uma entidade triangular, peculiar, adornada com 3 luzes luminosas discerníveis. Nos 5 meses seguintes, um número impressionante de mais de 2.000 avistamentos adicionais foi oficialmente relatado em toda a nação. Confrontado com essa onda específica de relatos, o governo belga, suspeitando de testes clandestinos de aeronaves pelos Estados Unidos nas proximidades, enviou correspondência com seus homólogos americanos em busca de esclarecimentos. Lamentavelmente, as autoridades dos Estados Unidos negaram categoricamente qualquer envolvimento em tais atividades. Diante de pistas mínimas, as autoridades belgas adotaram uma abordagem audaciosa para desvendar o enigma, enviando caças quando um avistamento foi reportado numa fatídica noite de março. Embora os pilotos de caça não tenham conseguido visualizar o objeto elusivo, conseguiram capturar sua presença no radar. A assinatura do radar exibiu comportamentos perplexos, realizando manobras erráticas e percorrendo grandes distâncias antes de acelerar para velocidades que excediam a capacidade de aeronaves projetadas pelo homem, para então desaparecerem inexplicavelmente da detecção. Após este episódio intrigante, os encontros com tais anomalias gradualmente diminuíram. Embora o governo belga tenha sido rápido em desacreditar o específico, algumas pessoas incapazes de apresentar respostas credíveis. É concebível que a gravidade dos avistamentos iniciais tenha precipitado uma apreensão pública elevada, tornando os cidadãos mais suscetíveis a perceber formações triangulares no céu. No entanto, essa explicação não elucida satisfatoriamente o enigmático rastro de radar que confundiu as autoridades durante o curso desses eventos intrigantes. Número 6. O encontro na escola aérea que desafiou explicações. As crianças nem sempre são as fontes mais confiáveis de informação, muitas vezes propensas a expressar ideias implausíveis. No entanto, considere o cenário intrigante onde uma classe inteira de crianças relata consistentemente a mesma narrativa por quase 3 décadas. O desperta que curiosidade e justifica um exame. No ano de 1994, na escola aérea na rua Zimbábue, um grupo de estudantes viveu um evento extraordinário durante o recreio da manhã, muito além de um simples Pizza Friday. Um total de 62 alunos testemunharam o pouso de uma nave em forma de discoteca perto do pátio da escola. Movidos por curiosidade, muitos se aproximaram para investigar. E inesperadamente as portas da nave se abriram, revelando figuras humanoides vestidas de preto. Esta visão perturbadora deixou as crianças em estado de medo, mas os seres se aproximaram pacificamente delas. Surpreendentemente, esses seres comunicaram mensagens de defesa do ambientalismo diretamente na mente das crianças através da telepatia, antes de partir rapidamente. Embora nem todos os estudantes tenham testemunhado esse evento, aqueles que o fizeram mantiveram firmemente a precisão de seus relatos ao longo dos anos. Os céticos argumentam que isso poderia ter sido uma manifestação de histeria coletiva, podendo ocorrer em um grupo experimental coletivo uma ilusão compartilhada. As causas subjacentes da história coletiva ainda não são claras, embora a ansiedade seja frequentemente mencionada como um fator contribuinte. Significativamente, apenas alguns dias antes do incidente, houve numerosos avistamentos de OVNIs em toda a África do Sul, criando um ambiente de ansiedade elevado. É plausível que as crianças canalizassem essa ansiedade em uma narrativa extraterrestre. Alguns desses estudantes até desenhos retratando o evento, notáveis por suas semelhanças impressionantes. A incorporação do ambientalismo em sua história também desafia a ideia de uma simples ilusão coletiva. Embora nos abstenhamos de definir definitivamente este evento a origens extraterrestres, é evidente que há mais em jogo do que apenas histeria coletiva, tornando este um caso intrigante digno de maior investigação. Número
Número 7. A foto do OVNI de Calvin. Fotografias de OVNIs muitas vezes parecem granuladas e pouco convincentes, assemelhando-se a instantâneos amadores. Em nítido contraste, temos o prazer de apresentar a você uma fotografia extraordinária conhecida como a foto de Calvin, amplamente aclamada como a imagem de OVNI mais clara já capturada. Esta imagem notável, tirada por dois jovens em 1990 na Escócia, retrata um objeto em forma de diamante peculiar em proximidade a uma aeronave convencional. Curiosamente, os dois chefes inicialmente enviaram esta fotografia para um jornal com o objetivo de publicá-la. No entanto, ao invés de publicá-la, o jornal encaminhou a imagem para o Ministério da Defesa britânico, onde encontrou envolta em segredo por impressionantes 30 anos. O ano de 2020 marcou um ponto de virada, quando o acadêmico e jornalista britânico David Clarke conseguiu desenterrar essa imagem enigmática. Clarke havia se interessado por essa história desde 2009, mesmo na ausência de evidências fotográficas. Eventualmente, ele localizou um oficial aposentado da Força Aérea Real que havia guardado uma cópia da fotografia. Surpreendentemente, o oficial, publicado, havia esperado por muito tempo que alguém investigasse sobre ela, compartilhando voluntariamente a imagem. Ao contrário de muitos outros avistamentos de OVNIs, as alterações desta fotografia resistiu ao escrutínio. Andrew Robinson, professor sênior de fotografia da Universidade Sheffield Hallam, examinou meticulosamente a imagem e confirmou a presença do objeto diante da câmera, descartando qualquer manipulação. Além disso, o oficial da RAF afirmou que as testemunhas afirmaram que a nave não emitia som audível, acrescentando ao mistério. Lamentavelmente, as identidades dessas testemunhas permaneceram desconhecidas, apesar da expectativa de que os nomes e a fotografia original fossem divulgadas em 2021. As autoridades britânicas optaram por reter essas informações até 2076, citando questões com privacidade. Agora é hora do bônus. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Em uma revelação notável, o oficial da Força Aérea dos Estados Unidos e oficial de inteligência David Grush, junto com outras figuras governamentais altamente respeitadas, afirmaram ousadamente que nosso universo não é tão isolado como se acreditava anteriormente. Surpreendentemente, eles afirmaram que o governo dos Estados Unidos manteve descobertas surpreendentes ocultas do público por muitos anos. Esta revelação transcende a mera especulação sobre a existência de vida extraterrestre. Ela representa uma revelação de imensa importância. As declarações de Grush desafiam a questão antiga de se somos, de fato, os únicos habitantes do universo, nos impulsionando para territórios intelectuais inexplorados. Que conhecimento oculto foi protegido e quais são as motivações por trás desse sigilo? Além disso, surgiram histórias surpreendentes, alegando que as Forças Armadas dos Estados Unidos podem possuir um espaço navegável avançado. Esta afirmação não é obra de ficção científica, ao contrário, é uma afirmação que aborda profundamente os fundamentos de nossa compreensão da tecnologia e do cosmos. Será realmente possível que tenhamos dominado a tecnologia e as capacidades extraterrestres? Deixe-nos saber na seção de comentários o que você pensa sobre essas discussões. Número 8. Os Foo Fighters da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, em novembro de 1944, no Vale do Rio Ri, ao longo da fronteira franco-alemã, um avião de caça dos Estados Unidos navegava pelos céus noturnos. Na escuridão, um tenente vigilante discerniu uma série de especificações luminosas perturbadoras no horizonte distante, erroneamente atribuindo essas características a potenciais armas aéreas alemãs. A tripulação foi preparada para o combate, apenas para testemunhar o inexplicável desaparecimento daquelas estranhas luzes. Este evento marcou o início de uma série prolongada de encontros enigmáticos. Os relatórios subsequentes de aviadores em tempo de guerra descreveram orbes radiantes peculiares, flashes intermitentes de luminescência e encontros com objetos aéreos não identificados que seguiram de perto de suas aeronaves. Essas entidades perplexas foram logo apelidadas de Foo Fighters, inspiradas em uma história popular em quadrinhos da época chamada Smokey Stover. A natureza desses Foo Fighters tem sido objeto de especulação específica. Alguns argumentaram que esses avistamentos foram resultado da fadiga causada pelo combate, indicando que as agruras angustiantes da guerra precipitaram episódios alucinatórios entre os aviadores. No entanto, testemunhos de conhecidos desses pilotos atestam para a integridade de suas faculdades mentais. Há hipóteses de que os Foo Fighters pudessem ser aeronaves experimentais inimigas, mas a ausência de evidências concretas ao longo do tempo lança dúvidas sobre essa
essa teoria. De maneira intrigante, uma noção predominante sugere que essas entidades elusivas poderiam ter sido visitantes extraterrestres com a intenção de observar e estudar a tecnologia de aviação humana. No entanto, isso levanta uma pergunta desconcertante. Por que tais avistamentos não persistiram durante as viagens aéreas civis? Uma perspectiva esclarecedora sugere que a devastação incomparável provocada pela Segunda Guerra Mundial pode ter ressoado pelo cosmos, atraindo a curiosidade de seres de galáxias distantes. Ao examinar a natureza turbulenta da humanidade, esses visitantes podem ter optado por se desengajar e se retirar, resultando finalmente na cessação desses avistamentos. Número 9. O mistério do Lago Baikal. Localizado na Rússia, o Lago Baikal ostenta o título de ser o lago mais antigo e mais profundo do mundo, atingindo uma profundidade notável de aproximadamente 1.646 metros. Para colocar isso em perspectiva, pode-se imaginar empilhar duas réplicas em escala do prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, dentro de suas profundezas aquáticas. Este fenômeno natural, há muito tempo, serviu como fonte de inspiração para numerosas lendas e tem sido associado a uma infinidade de alegados fenômenos extraterrestres ao longo dos anos. O Lago Baikal tem sido palco de relatos de fenômenos luminosos peculiares, avistamentos de naves não identificadas e figuras misteriosas espreitando ao longo de suas margens. Em um incidente digno de nota em 2009, Sergei Konik e seu filho testemunharam duas esferas luminosas emergindo das profundezas do lago e pairando sobre sua superfície. Sergei capturou habilmente uma imagem dessas luzes misteriosas antes que elas se dissipassem sob as águas turvas, corroborando a realidade de sua presença. Esses encontros não se limitam às margens do lago. Alguns ocorreram dentro de suas próprias profundezas. Em 1982, mergulhadores militares russos supostamente encontraram entidades humanoides incomumente altas, enquanto exploravam as profundezas do Baikal a 160 pés de profundidade. Seus esforços para subjugar e capturar uma dessas entidades enigmáticas resultaram em uma expulsão violenta da água. Tragicamente, vários mergulhadores sucumbiram ao mal da descompressão ao emergir, destacando a gravidade do encontro. Enquanto o ceticismo pode persistir, a convergência de relatos, como a fotografia de Sergei e a miríade de outros contos em torno do Lago Baikal, alimenta um sentimento convincente de que a região pode abrigar mistérios ainda não revelados. Número 10. A Batalha de Los Angeles. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve relatos de características aéreas peculiares semelhantes aos Foo Fighters mencionados acima, aquelas enigmáticas que seguiram as aeronaves militares. Um incidente notável foi a Batalha de Los Angeles, que ocorreu logo após os Estados Unidos entrarem na guerra em resposta ao ataque a Pearl Harbor. Este evento se desenrolou em fevereiro de 1942, quando sirenes de alerta antiaéreo soaram por todo o condado de Los Angeles, desencadeando uma resposta rápida das tropas que operavam canhões antiaéreos por mais de uma hora. O céu noturno foi iluminado por fogo, fumaça e estilhaços, enquanto se envolviam em uma barragem defensiva. No entanto, ao amanhecer, ficou claro que nenhuma comunicação inimiga havia sido abatida, deixando muitos perplexos. Algumas testemunhas relataram ter visto uma nave única, semelhante a um balão no céu, um detalhe que foi explorado por ufologistas como possível evidência de envolvimento extraterrestre. Uma fotografia extremamente reconhecida, mostrando vários holofotes convergindo em um objeto não identificado, adicionou intriga à narrativa, alimentando especulações sobre a presença de entidades extraterrestres. No entanto, investigações posteriores e análises lançaram dúvidas sobre as hipóteses extraterrestres. A fotografia original, frequentemente citada como evidência, foi significativamente alterada antes de sua publicação em jornais para aumentar a visibilidade e produtividade em preto e branco. Além disso, a Força Aérea dos Estados Unidos contribuiu com uma investigação, concluindo que o incidente foi provavelmente desencadeado pela liberação de balões meteorológicos sobre Los Angeles na época. Embora a explicação oficial sugira que ninguém esteve envolvido na Batalha de Los Angeles, alguns mantêm o ceticismo e sugerem a possibilidade de um encobrimento. De qualquer forma, este episódio continua sendo um capítulo curioso e enigmático nos anais da história de guerra, exemplificando o atrativo dos atrativos inexplicados e o fascínio contínuo pelo desconhecido. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!